colesterol, viu? Hoje eu estou recebendo nosso clínico geral, o Dr. Felipe Gurgel. Bom dia, Dr. Felipe. E ele vai tirar dúvidas sobre esse tema. Você que está em casa, você pode participar junto com a gente. Manda pelo WhatsApp sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta, é o 981457570. Já aproveita, né? Já aproveita que aqui, a clínica aqui é 0800, viu, minha gente? Não é não, doutor Felipe? Bora lá, doutor Felipe. O que é o colesterol e o que produz o colesterol, doutor Felipe? Muito bem. Bom dia a todo mundo em casa. Bom dia a você de novo. Olha, vamos entender o que é o colesterol, porque o colesterol hoje em dia, coitado, né? Ele tá cheio de preconceitos em cima dele. Então todo mundo fala, o colesterol é uma coisa ruim, tem que fugir do colesterol, e isto não é verdade, tá? O colesterol é uma gordura como se fosse um óleo, e essa gordura, ela existe em nosso corpo e ela é responsável por dezenas de funções primordiais à nossa vida. Por exemplo, as membranas celulares, a pele da gente, o funcionamento do cérebro, a produção e boa colocação dos hormônios sexuais, que é uma vida sexual saudável, e por aí vai, tá? Então, o colesterol não é um vilão, o colesterol é uma gordura bem-vinda em nosso corpo. O problema é o colesterol alto demais. Isso. Quando o colesterol fica alto demais no nosso corpo, o que é que acontece? Esse colesterol muito alto fica circulando no sangue. Tudo da gente circula no sangue. E esse colesterol circulando no sangue pode, de repente, parar em algum lugar. O sangue é esse conjunto de mangueiras que a gente tem no corpo, levando sangue para todo lado. Os vasos sanguíneos, né? São esse conjunto de mangueiras levando sangue para todo lado. Se o colesterol parar em algum lugar, ele pode parar ali e fazer o que a gente chama de placa. E essa placa vai fechando o vaso, diminuindo o diâmetro do vaso sanguíneo, da artéria ou da veia, geralmente a artéria, e vai fazendo com que ela possa entupir. Não passa mais o sangue. Quando ela entope, o tecido humano, né, por exemplo, a parte do coração que recebia aquele sangue não vai receber mais. E ela vai morrer sem sangue. Morrer sem sangue, o nome disso chama infarto. É o famoso infarto do coração, por exemplo. Então, se acontecer, se a pessoa tiver com colesterol muito alto, tem que procurar logo, né, claro, um especialista para poder ver o que é. Como é que sabe se o colesterol está alto ou não? É através de quê? Isso, você tem que fazer exame de sangue. Não existe nenhum sintoma para colesterol alto. Eu estou me sentindo assim de vez em quando. Então quer dizer que a gente não sente nada, não? Nada, não adianta. É silencioso. Silencioso, a palavra certa é essa. Se você tem um colesterol alto e vai ser silencioso no seu corpo, você já entendeu que ao longo dos anos, tudo bem que demora, mas a gente hoje vive muito, vive até 100 anos, se possível. Ao longo dos anos, aquelas placas que eu falei podem se formar e aí você pode ter problemas, como, por exemplo, infarto do coração ou AVC, o derrame cerebral. Então você tem que entender que esse aumento é silencioso, só é detectado com a ajuda de um médico e alguns exames específicos. Certo, então vai dar algumas doenças. Caso o colesterol esteja alto, vai dar doença do coração. Isso, vai dar as doenças AVC. dos vasos sanguíneos, no coração, que tipo no de cérebro, doenças mais? Infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é chamado de derrame, pode dar problemas em vasos sanguíneos dos braços e das pernas, por exemplo, porque o diabético às vezes tem partes da perna ou do pé amputados, porque alguns vasos sanguíneos, algumas artérias lá do pé entopem, porque o diabético já é uma pessoa que tem mais dificuldade para controlar o colesterol por causa de um problema dele, de doença que ele tem nas células sanguíneas dele. Então, é mais comum o colesterol fazer o seu lado ruim, que é entupir vasos. Ele pode entupir o vasinho do pé, o pé fica sem sangue, vai ficar preto, necrosar e vai ter que amputar. Existe, assim, tipos de colesterol? Existe. Quando a gente fala colesterol, a gente está sendo muito genérico. Certo. Colesterol é uma molécula, é um óleo, uma gordura, só que ela é transportada no sangue junto de proteínas. Para resumir, a gente chama os tipos de colesterol que tem no sangue. A gente tem vários tipos. Vamos falar dos dois mais importantes, que são os dois que resumem o nosso conhecimento, que é o LDL, que é o nome em inglês de baixa densidade, e o HDL, é o nome em inglês de alta densidade. O LDL tem gente que chama de ladrão. Minha mãe fala assim, é o colesterol ladrão, é o L.
Ladrão porque ele seria o colesterol ruim. Esse é o mais perigoso? É o mais perigoso, ele pode gerar esses problemas que a gente falou. Nossa. É o LDL. E o HDL, com H de homem, de humano, o HDL é o colesterol bom. Porque onde ele passa, ele pega o colesterol ruim e leva para o fígado e entrega este ladrão. Ele é o policial que ele entrega o ladrão ao fígado. Fígado, resolva aqui esse problema. Aí o fígado metaboliza, dá um jeito naquele colesterol e não deixa ele ficar nos vasos. Então o esse HDL... é um dos que prejudica o coração. É, exato. O LDL vai prejudicar o coração e o HDL vai lutar contra esse prejudicador do coração. Certo. Então é bom ter o HDL um pouco alto, porque ele protege contra o LDL. Entendi. Doutor, agora uma pergunta que eu sei que todo mundo deve estar em casa se perguntando. E agora? Estou com colesterol alto, o que eu faço para baixar esse colesterol? Qual é a solução? Se o seu colesterol já está alto, você vai ter que falar com o médico. Não tem jeito. Faça uma consulta médica e ele vai fazer com você uma linha de raciocínio que vai incluir, talvez, medicamentos e alguns exames. Mas aí vem a nossa parte boa da conversa de hoje, né? Por que você chegou a ficar com colesterol alto? Você que já está com colesterol alto. E você que ainda não está, ou até nem sabe que está, você está preocupado com isso? Aí sim a gente tem que pensar no que fazer. Porque é muito melhor prevenir do que remediar. É verdade. É uma regra da nossa vida, né? A alimentação, ela ajuda? A alimentação ajuda. A maior parte do colesterol é produzida pelo próprio corpo, tá? Então, quando você fala assim, mas aí se eu comer determinados alimentos, não vai adiantar muito que o meu corpo vai continuar produzindo colesterol. Eu aprendi isso na internet. Não, você aprendeu, mas não interpretou. Veja, se o nosso corpo produz colesterol naturalmente, ele precisa ter o que fazer. Eu só posso construir uma casa se eu tiver tijolo, cimento, ferro, piso, tinta. Para poder levantar a casa. Pois é, eu levanto a casa. Agora eu posso ter tudo e não levantar. Posso, mas com isso tudo eu levanto a casa. Então o colesterol só vai subir sendo produzido pelo corpo se vier o que der, o material necessário para ele produzir. Que é o quê? São as gorduras ruins, é a alimentação desregrada, descontrolada, é a falta de exercícios físicos, que você não consome aquilo que você ingere e aquilo vai acumular e vai formar colesterol. É o fumo, que é a nicotina do fumo, é um desastre total ao organismo. Fumar é um desastre em sua vida. É o consumo excessivo de álcool. Álcool pode ser aceito em pequenas quantidades. Está sendo visto isso ainda, até pode, também mas em pode grandes vir quantidades. A questão, o aumento do colesterol pode ser também devido ao álcool também, Com né? certeza, excesso de álcool, maus hábitos, cigarro, sedentarismo. minha gente, pelo amor de Deus, jogue isso fora, isso não presta. Não, né? isso aí não tem condição. Abomine isso da sua vida. Abomine, se precisar de ajuda médica, vá, mas abomine. Exatamente. Bora lá, então, exercício físico, né? Uma caminhadinha resolve? Já ajuda, mas o importante do exercício físico é que ele tenha uma relação com o seu estilo de vida. Vamos lá, por exemplo, você é uma pessoa que trabalha no escritório. Você sai de manhã cedo, chega a um escritório e lá fica o dia todo, às vezes a manhã e a tarde toda. Você ali gasta muito pouca energia. Então você tem que ter mais exercício lá fora, porque você não gasta energia. Não se movimenta nem nada. Não se né? movimenta nem nada. Agora complicado. vai que você é um cara, não sei, que trabalha caminhando muito. Tem gente que trabalha caminhando muito no seu dia. Sei lá, um entregador, por exemplo, que caminha, não é só numa moto, que ele tem algumas caminhadas por algum motivo. Ele já gasta um pouco de energia ali. Até dentro da empresa, às vezes uma empresa grande tem que se locomover de um canto de outro, para lá, para cá, para lá e para cá. Então já está ali fazendo... Já está ajudando ali. Já está então... se exercitando, entre aspas, Exatamente. né? Caminhando, você tem que ver o seu levantando estilo. peso, ou pegando alguma coisa, enfim. Perfeito. Bora lá, tem uma pergunta aqui, Duda. Bom dia, Marília. Quais são os alimentos que podem consumir, né? E óleo de azeite em excesso faz mal para o colesterol? Me chamo Carla. Vamos lá. Quais são os tipos de alimentos que são melhores, assim, para se consumir? E também a questão do óleo, né? Isso. A questão do azeite. Porque, não, o azeite é mais saudável do que o óleo normal, né? O óleo por si só. E aí, doutor? Vamos lá. O colesterol é uma gordura. Para ser produzida, tem que ter gorduras para produzi-lo. Então a gente não pode comer gorduras demais. Aí o pessoal fala assim, então tá bom, então não vou comer gordura mais não. Não, calma, a gente falou que não pode demais, mas você pode comer um pouco.
Então a primeira parte da pergunta é quais alimentos consumir? E a resposta é facílima, consumir todos, de tudo um pouco. Você tem que consumir óleos, gorduras sim, e também carboidratos, que são as massas, e proteínas, que são as carnes, o ovo, o leite. Tudo isso é bem-vindo, tá? Só que tem que ter uma simetria. Muita gente adora comer massa demais. Você pega o prato médio de um brasileiro no almoço, qual é o prato médio do brasileiro? Arroz, um monte. Arroz é carboidrato. Chega, ele é branquinho. Macarrão, que é feito do trigo. Exatamente. Feijão, cuja maior parte é carboidrato. Você faz isso e bota um pingo de proteína, uma carne, aí chama de mistura. Um pinguinho de salada, para dizer que salada você ou nem bota, ou bota um bota. pinguinho e vai comer. Tá errado. É para reduzir esses três aí, feijão, arroz, macarrão, bastante, aumentar muito os vegetais e aumentar um pouco a proteína. Você vai ter uma distribuição boa, tá? Então a resposta é de tudo um pouco, bem distribuído. E sobre o azeite de oliva que ela perguntou, é uma gordura, muito bem, é uma gordura clássica. Gordura boa ou ruim? Gordura boa porque ela é uma gordura vegetal. O grande problema é a gordura animal. A gordura animal tem que ser consumida com muito cuidado. Por exemplo, banha de porco, né? Ou carnes muito gordurosas com gordura aparente, elas até podem ser consumidas, calma, só que tem que ter pouca quantidade. Essa e é banha melhor de trocar porco, pelo vegetal. ela é leve? A banha de porco, ela não é leve, ela é uma gordura pesada, mas ela pode ser usada, por exemplo, para fritar alguns alimentos. Como é que você usa uma gordura para fritar? Não é melhor do que o azeite, mas é melhor do que outros óleos aí, que são, por exemplo, óleo de soja, manteiga, muito bem. Você pode colocar o banho de porco. Quando você vai fritar alguma coisa, é só um pouco, né? Você põe só um pouquinho. Ninguém bota para fritar boiando. Não façam isso. Não, pelo amor de Deus. Tem que ser só um pouco, tá? E o azeite de oliva, por ser uma gordura vegetal, ela é maravilhosa. Tudo que é vegetal já é melhor do que a parte animal. Então você já pode consumir um pouco mais. Mas também nunca demais. Tem que ser um pouco. Azeite de oliva deve ser usado para colocar em saladas, temperar um pouco sua comida. E quem gosta de usar para fritar também pode, nesse princípio de fritura, que é só um pouco. Bora lá, coloca aqui a pergunta novamente, Duda. Bom dia, doutor, fiz o exame e deu colesterol baixo. O que fazer para ele voltar ao normal? Tem isso também? Quando está muito baixo, você tem que dar uma elevadazinha, doutor? Ótima colocação que ela falou. Porque a gente só escuta só falar pensa no alto, né? É. Tá com colesterol alto. Você melhora esse colesterol. Agora, do baixo, eu nunca ouvi falando, não sei se é porque, né? Interessante o que ela falou, né? É muito difícil a pessoa ter um colesterol muito baixo, assim, né, doutor? É raro você encontrar isso. Mas isso nos conduz àquela parte inicial que eu falei. O colesterol não é uma coisa ruim. O colesterol é uma coisa boa, então ela tem que existir no corpo. O problema é o aumento dela. Se o colesterol está baixo, como está nessa pessoa... Como é que a gente sabe se ele está alto ou baixo? Até quanto? Você vai ter um número. O colesterol total é o ideal que ele fique abaixo de 200. Certo. Mas como a gente falou antes, o colesterol total ele é feito por uma mistura de vários colesteróis. Certo. A gente vai pensar nos dois principais, que é o LDL e o HDL. O ideal é ter o LDL abaixo de 100. Abaixo de 100. Tá. LDL com L de ladrão. Ou abaixo de 130, na pior das hipóteses, depende muito da pessoa. E o HDL acima de 40. O ideal é acima de 60. Aí você fala assim, mas peraí, 40 ou 60, 100 ou 130? É porque tem alguns critérios que a gente tem que ver qual é a sua idade, se você já teve problema cardíaco e tal, que a gente médico vai ter que fazer para você. Para cada um tem uma diferençazinha, né? tá? A gente faz. Mas, de uma maneira geral, pelo menos LDL abaixo de 130 e HDL acima de 40. Com isso, a gente tá com o número bom, tá? O restante, com o seu médico, você descobre. Se tiver abaixo disso, abaixo desses números que eu falei aqui. O dela deve ter ficado bem baixo, Vamos dizer que o dela tá lá com LDL abaixo de 70, por exemplo, que é bom estar acima de estar em 100, no máximo em 100. O dela tá abaixo de 70, aí já tá baixo demais. Por que isso está acontecendo? Provavelmente ela tem alguma questão alimentar. Ela tem que mexer na sua alimentação, ver como é que está esse fluxo de carboidratos, gorduras e proteínas. Como é que estão os pratos dela. E, na minha opinião, a primeira sugestão que eu tenho para ela é vá a uma boa nutricionista, um bom nutricionista para poder fazer uma dieta boa, uma alimentação de qualidade. Também vá ao médico para que ele faça alguns exames específicos para ver algumas doenças raras que também existem, que podem atrapalhar o colesterol, tá? Às vezes não tem a ver com exercício, não tem a ver com dieta, é uma coisa que você veio, como diz o amigo meu brincando, é um erro de fabricação que tem no seu corpo e o médico vai ter que te ajudar nisso. Então tem que fazer também essa avaliação médica, mas a sua preocupação é totalmente válida. Não pode estar baixo o colesterol, não.
Avaliação médica e avaliação nutricional o mais rápido que você puder para você resolver isso. E quem é que tem a probabilidade assim de ter um colesterol muito alto? São pessoas obesas, são homens, são mulheres? Tem um percentual ainda? Isso, a gente vai tirar da mesa o pessoal que tem alguma doença genética, que pode ser que tenha uma doença, como eu falei, um erro de fabricação, que o colesterol fica muito alto. Aí você vai ter que falar com o médico, vai ter alguns procedimentos muito específicos que a gente não vai nem falar aqui. Certo. Vamos falar a questão de hábitos de vida, né? Sim. Então, se você tem obesidade, o seu colesterol tende a ser mais alto. Não adianta. Porque se você é obeso, se você tem o peso excessivo, você está comendo mais do que está gastando. Todo carro tem um tanque de combustível, cabe 50 litros e você vai rodar com o carro. Se o carro ficar parado e não rodar, você não pode chegar e botar mais gasolina porque não cabe. Não cabe. Vai estourar o tanque, vai explodir o carro. No nosso caso, cabe. O nosso corpo vai guardando em todo lugar, pescoço, aqui, bumbum, tudo. E isso não é bom. A gente não precisa ter tantas reservas. Nós não estamos mais na pré-história, quando o homem vivia nas cavernas e quando conseguia comida, tinha que comer logo por uma semana. Hoje em dia a gente come 4 vezes ao dia, todo mundo. Guardava um pouquinho para todo dia. Pois e olhe é. lá. Então a obesidade é um grande problema e a obesidade aumenta o colesterol e ela tem que ser combatida fortemente. A obesidade é um mal atual da humanidade e merece um combate frontal por parte de todos. É verdade. Deixa eu te perguntar outra coisa, né? Criança, ela pode ter um colesterol alto? Pode. Pode ser a doença genética, mas mesmo sem ser a doença genética, ela pode ter maus hábitos alimentares que estão, né, turbinando aí a produção de colesterol. Aí você fala, maus hábitos alimentares em crianças que são tão ativas e tal? Infelizmente é um mal da vida moderna, tá certo? Os pais estão muito ocupados, começa a dar aquelas comidinhas industrializadas ali que podem fazer o colesterol subir, infelizmente. Infelizmente. Bora lá, próxima pergunta, Duda. Bora lá, qual a próxima pergunta aqui? Tinha uma perguntinha aqui agora há pouco. Já. Tenho diabetes tipo 2 e sinto muita dor nas pernas. Isso pode ser o colesterol? Ela é Cilda, lá de Sapé. Lá de Sapé, a resposta para isso é frontal, não. Colesterol não dá sintoma, se você tem dor na perna ou qualquer outra coisa, não é por causa do colesterol. Agora você pode dizer que, sei lá, você não falou lá que o vaso sanguíneo pode estar entupindo por causa do colesterol? Sim, mas aí seria o problema do vaso sanguíneo, que também foi gerado pelo colesterol, mas ele em si não gera isso. Mas claro, dor nas pernas é um problema de saúde, tem que ser visto. Converse com um médico de sua confiança e procure fazer uma reflexão sobre isso. Depois de ajeitar seus hábitos de vida. Pense aí como é que está a tua alimentação, exercício físico, vícios, fumo, álcool, estresse, ansiedade, sono. A gente sempre fala disso aqui. Rapaz, isso também, né? Acho que isso causa também um colesterol alto, demais, né? Demais. O estresse, né? Do dia a dia, o sono, que você não dorme às vezes bem. Isso também pode estar causando, Com certeza. Né? Olha, eu vou te dizer agora as coisas que podem fazer mal ao colesterol, que é o assunto de hoje. Sim. E é um monte de coisa ruim na vida da gente. Você vai dizer se você vê isso muito por aí ou não. Vamos lá. Bora, vai. Peso excessivo, obesidade. Tá demais ou não tá por aí? Tá demais. Tá demais. Até eu já tô acima do meu peso. Isso. Dormir. Quem é que tá dormindo bem por aí? Exatamente. Todo mundo tá viciado em ver coisas à noite. E ficar no celular. Né? Celular, televisão, é tudo. Pois é, alimentação. As pessoas estão com tempo, estão com paciência e talvez até dinheiro de ter uma comida boa, sem ser industrializada. Quem é que gosta de um presunto, um presuntão, que é um embutido? Todo mundo quer comer aquilo. Aquelas mortadelas, aqueles negócios, Isso, né? tô sem tempo, vou comer alguma coisa aqui. Qualquer coisa aqui que é mais rápido. Mais rápido. Tô na rua, passa, eita, uma coxinha ali com caldo de cana, um pastel, vou ali comer, rapidinho, tá vamos embora, rapidinho, tal, não sei o quê. Tudo isso tá acontecendo. Quem é que quer fazer exercício físico? Todo mundo parado. Quando chega em casa à noite, tô tão cansado, eu não vou à academia. Preguiça, hoje eu não vou. Pois é, tudo isso é problema para colesterol e mais um monte de doença. E você acabou de me dizer que você está vendo muito isso por aí. Inclusive nós mesmos, a gente tem que fazer uma crítica também. Mas a gente precisa um criticar o outro, criticar no bom sentido e espalhar essa notícia aqui, usando a TV, usando isso tudo, para que nossa vida melhore. A função da vida é um presente. Nós estamos aqui um tempo, todos nós vamos embora, todo mundo. Exatamente. Não vai ficar um. A gente tá tudo na fila, viu? Só não tá tudo na fila. O dia. Qual é o dia que vai chegar a nossa vez? Mas a gente já tá na fila, cada um tá na sua fila ali no seu cantinho. Lá no final vai ter que ter um arrependimento ou uma alegria. É verdade. Cuida da sua vida. Vamos lá, coloca aqui mais uma pergunta, Duda.
Bom dia. Quem tem o colesterol hereditário, o que fazer? Olha, Ninguém. hereditário Existe também, né? Existe. Às Tem um vezes nomezinho, os pais tá? têm, então não tem como os filhos não terem, né? É, Será que a exatamente. gente herda essas heranças? Essas heranças vêm, né? Essas heranças ruins. Essas e os boletos sempre vêm pra gente. Né? Podiam mandar umas heranças melhorzinhas? Agora manda cada herança pra gente, viu? É verdade. Tem um nomezinho essa doença, chama-se hipercolesterolemia familiar. Sim. Quer dizer, você tem um colesterol alto no sangue por ser um fator de família, que veio da sua família. Para este problema, eu vou dizer o que fazer. Você tem que ter bons hábitos de vida, mais ainda do que todo mundo tem que ter, porque você já tem uma questão sua pessoal. Imagina se você for ficar obeso, for fumar, for beber demais, for ter alimentação errada, não for dormir direito, você está em má situação. É verdade. Pior situação ainda do que se não tivesse a sua doença familiar. Então faça um cuidado intenso a tudo isso e converse com um médico para talvez ter alguns medicamentos ou alguns procedimentos específicos para ajudar a reduzir o restante do colesterol, que não vai ter reduzido só com os bons hábitos de vida, porque você tem uma questão de uma doença, de um defeitinho de fabricação aí que você tem. É verdade, viu, doutor? Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou dar um recadinho aqui, tá, Durinha? Daqui a pouquinho eu tenho uma pergunta para te fazer, porque